Textos que falam da vida e da arte, que despertam os sentidos e trazem à tona o inconsciente. O Arte e Letra de hoje mergulha em contos intensos e promove mais uma vez a nova literatura. Até já! No programa de hoje, eu converso com o escritor William Delarte, autor do livro de contos Cravos da Noite. Obrigada por sua presença, William. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Você já esteve aqui tempos atrás, não é, com um livro de poesia, O Sentimento do Fim do Mundo, não foi isso? Foi isso. Que era poesia. Agora você nos vem com um livro de contos. O que é que mudou de lá para cá? Obrigado, Maria José. É um prazer estar aqui novamente. Nossa. Os contos sempre foi a minha paixão, né? E eu sempre pensei que se eu fosse publicar, seriam contos. E até hoje eu não sei por que eu acabei publicando O Sentimento do Fim do Mundo antes. Mas acho que era porque este livro ainda não estava pronto há 3 anos atrás. Mas são contos que eu acho que venho trabalhando e revisitando há uns 5 anos no mínimo, né? Então, o que mudou, engraçado, eu posso dizer que de lá para cá eu venho escrevendo muita poesia. E contos nem tanto. Olha só, continua produzindo poesia. Muita poesia. E isso foi uma novidade para mim. De contos é o seu primeiro livro, você tem outras coisas publicadas, né? Eu tenho textos. Na verdade, eu tenho contos desse livro, que foram publicados nos livros dos festivais da USP, que foram 2 festivais, né? Que eu ganhei o 2º festival e o 3º festival eu fiquei em 3º. Então, nos 2 livros, saíram contos publicados, contos que fazem parte de Cravos da Noite. Mas seu mesmo, publicado como contos, esse é o seu primeiro? Esse é o meu primeiro. Você é músico também, não é, William? Frustrado, digamos, né? Você Nunca associa... fui, de verdade. Mas acho que há uma associação entre a música e a poesia. E quanto aos contos, você acha que a música te influenciou alguma coisa? Para mim, a poesia e a música estão muito imbricadas, né? Eu costumo pensar a poesia como uma partitura. Muito pensando no ritmo, no final, na combinação das partes e no efeito que causa no leitor. Mesmo se não for uma poesia rimada, se o ritmo, se o ritmo não está ali tão claro. E daí, puxando esse link, eu vou falar que eu imagino os contos da mesma forma que eu imagino poesia. Eu sempre imagino um total, com começo, meio e fim, com todas as partes conversando entre si, e este efeito, e o ritmo, que é muito importante. Então, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre o conto e a poesia, não da maneira que eu encaro, né? Mas que a música tem alguma participação nisso? Total. Não há total, dúvida. E tem no ritmo, né? Eu sou muito... uma obsessão para mim o ritmo, né? Esse respiro, cada palavra, o parágrafo na hora certa, cortar a frase na hora certa. Isso, para mim, é música, são as pausas, enfim. E está nas letras também, Também. Né? Uma coisa que nós observamos ao ler o seu livro, que o cadeado é um objeto assim, recorrente em alguns dos seus contos. Você afirma, né, que Cravos da Noite não deixa de ser um novelo de cadeados. Que significado ele tem para você, o cadeado? O cadeado é engraçado. Ele foi a primeira imagem que surgiu quando eu comecei a escrever esses contos. E eu percebi que todos os contos traziam o cadeado. E o cadeado, inicialmente, eu pensava ele como um nódulo, como um recalque, né? Pensando psicanaliticamente. E os contos todos trazem um pouco essa ambientação de algo que está fechado, de um personagem, uma situação que não consegue se abrir. Né, está fechada dentro dela mesma. Então, o cadeado ele é recorrente por causa disso, porque cada conto encena um cadeado em si, e como todos os contos têm um cadeado, eles formam esse novelo de cadeados, né? E a ideia é que o leitor abra um a um e desfie, né? Mas eu, como leitora, senti isso, porque alguns dos seus contos, você precisa
abrir mesmo o cadeado da interpretação para você conseguir entender, né? O alcance, ou ter o alcance daquilo que você está dizendo. Num sentido mais amplo, o cadeado ele é o próprio sentido, né? Como se a gente pensar no significado e significante das palavras. Então, as palavras, elas estão encadeadas nesse sentido, elas estão fechadas, trancadas por um cadeado de significado. E a literatura vem abrir. Quebra isso. Quebra isso. Ela vem ampliar as palavras, dar outros significados, outro tratamento e mostrar que aquela palavra foi arbitrariamente criada num momento. Mas aqueles sons, e ela em si não está fechada, ela está todo momento sendo ressignificada. Então, o cadeado também, em última instância, é a própria palavra que a literatura precisa abrir, né? Precisa... Muito. É bem, assim, criativo e, ao mesmo tempo, mostra o teu conhecimento da língua também, não é? O seu livro está dividido em 3 partes que, a princípio, me chamaram a atenção. Por quê? Você dividiu assim, a primeira parte é a caçula, depois é do meio e a última é a velha mais velha. Eu pensei, mas isso parece a divisão de 3 criaturas, né? De 3 filhas, vamos dizer, ou 3 criaturas, crias mesmo, né? Por que você fez essa divisão? Que para mim pareceu meio hermética. Então, essa divisão foi pensada num momento em que eu resolvi trazer 3 personagens fundamentais no livro, que só aparecem no último conto e no último instante do livro, que são as moiras. No Belladonna, né? No o Belladonna, seu conto chamado Belladonna. Isso, e são as 3 moiras da mitologia grega que representam, né? Uma dá vida, a outra é novela, o destino, e a última corta o fio, né? Então, são essas 3 velhas, e são 3 velhas irmãs. Resolvi trazê-las para o livro, mas de uma maneira meio que velada, meio que misteriosa, né? Não dá pra gente descobrir de pronto que Aliás, você está fazendo isso. Porque eu percebi que o mistério passou a ser o grande referencial do livro, em tudo que eu estava mexendo, em cada conto. Eu pensei que, fazendo essa divisão, eu poderia separar o livro como se fosse a encenação da história humana, né? Primeiro, contos voltados à infância. Realmente. A do meio, que é o meio da vida, né? E a velha mais velha, que é a morte, que é o corte final, que não deixa de ser a irmã mais velha de todas, né? Que é o final que corta o fio da vida, né? Exatamente. Nossa, mas a gente precisa ter algum conhecimento, não é, dessa mitologia e buscar. Me causou estranheza o porquê da divisão. Agora eu estou compreendendo. Então, claro que muitas coisas você precisa ter um conhecimento prévio, mas a todo momento eu tento instigar o leitor, atiçar a curiosidade dele, né? Então, no último conto, ele fecha assim com o riso de 3 irmãs. Então, naquele conto, você pergunta, quem são essas 3 irmãs? Só que, momentos antes no conto, eu já tinha falado das loiras. E se você consegue associar que as 3 irmãs são as moiras, são as moiras, e elas encerram o livro, e o riso dela está presente no último momento do livro, e você começa a pensar, então, aquelas 3 irmãs dos livros têm a ver com as moiras. E, a partir daí, o livro ganha dimensão. Pode ganhar dimensão, essa é a tentativa, né? Mas realmente ganha. No conto Virtuoso, você apresenta um personagem com uma grande aptidão para a música e que tem obsessão pela perfeição, pelo sucesso, não é? O título é uma ironia ou não? O Virtuoso. Você se baseou em alguém conhecido? Como é que é isso? Eu vou falar a verdade. Por favor. Na verdade, existe uma ironia total, né? E é um questionamento, né? Da arte, do valor da arte e do artista, né? Até que ponto nós somos virtuosos ou não, né? Então, a personagem ele gostava da ideia de não ser chamada de virtuose, que deveria ser o termo correto, mas foi chamado de virtuoso. E é um termo que as pessoas usam comumente para falar virtuose para um instrumentista. Ele gostou da combinação dos dois. E daí passou a ser conhecido como virtuoso. Isso passou a ser o apelido dele, né? E eu resolvi trazer esse virtuoso para o título. E sim, ele tem o conto ele é dedicado a um amigo, Hernani Koyama, que a princípio foi a grande referência para... Gosta das coisas perfeitas? Não, assim, é que assim, ele, como guitarrista, teve uma cena
que é uma cena que tem no conto, que é quando o virtuoso se exibe para o outro guitarrista no primeiro encontro deles, né? E daí ele faz um jogo lá na guitarra muito rápido e fala alguma coisa, mas apenas mostrando o que estava acontecendo na mão. E o outro personagem, que é o guitarrista base, ficou ali meio que hipnotizado ali, né? Essa cena aconteceu de verdade e eu ri muito desse meu amigo, né? Mas assim, ele é uma pessoa ótima, não tem nada, mas eu peguei uma característica, uma cena específica e ampliei, porque eu falei, isso aqui tem muito a ver com um outro guitarrista, que é o Young Malmsteen, que é conhecido para quem gosta da guitarra, que ele é um virtuoso, mas aí sim eu peguei muito da psicologia dele, as videoaulas que ele faz, que são extremamente assim, exibições de muitas notas por segundos e, na verdade, não se tem nada ali de valor artístico. Daí eu peguei, parti do meu amigo, peguei um pouco de Young Malmsteen e construí essa personagem. E ficou fantástica. No conto Vale das Flores, que é um dos mais assim poéticos, no meu ponto de vista, você só usa letras minúsculas o tempo todo, desde o início do primeiro parágrafo até o final. Existe alguma razão para isso ou foi só uma forma de se rebelar contra as normas? Não, existe uma razão. A princípio, assim, eu tive uma necessidade de ter, na forma, uma fuga, né? Porque o conto ele está embebido dessa coisa poética, né? Do sonho, não se sabe o que é sonho, não se sabe o que é realidade. E eu quis trazer já na forma uma fuga. E abolir as letras maiúsculas, para mim, já era uma maneira de nivelar todas as palavras e também não cortei em parágrafo. Não. Então todas as palavras estão unidas entre si num bloco, num grande bloco, condição, na mesma né? condição. E, claro, tem essa coisa de chocar, de estranheza, né? O estranhamento é muito importante. Esteticamente, você está acostumado com outro esquema. Claro. E para falar que o registro talvez não seja o normal da realidade. E para tentar, né, trazer o sonho e a realidade, eu resolvi deixar as palavras todas iguais. É interessante essa forma, uma técnica, vamos dizer assim, porque você igualou a importância de todas as palavras, né? É porque o conto, ele questiona, né? O que é sonho, o que é realidade, e talvez qual a importância do sonho e da realidade em nossas vidas. Só que não tem uma resposta fechada. Então, entre o sonho e a realidade, eu resolvi nivelar todas as palavras num grande bloco. E cada leitor vai ter que... Eu sabia que tinha alguma razão. Não foi por acaso. Da quebra das normas. Uma coisa que você tem personagens variados, conta fatos variados. Você se baseou em fatos reais? Você já falou que se baseou... Baseou não, mas você pegou um pouco dessa característica do seu amigo, né? De uma cena. E os fatos que você narra? Por exemplo, As Visitas, você teve alguma inspiração em algum ponto da história da sua vida ou de amigos? Porque é um conto fantástico também. Acho que sempre tem, né? Uma coisa ou outra que tem a ver com a sua vida biográfica ou com amigos, né? Eu já citei aí o Virtuoso, o conto Bela Dona, que também... Assim, os dois contos que têm dedicação foi por conta disso. Foi porque eu roubei um pouco da vida deles e resolvi transformar em literatura. O Bela Dona, a minha amiga Isabelle Lisboa também, sofreu... Não sei se a gente vai voltar a falar do conto. Ela sofreu algo parecido de entrarem na casa dela e roubarem as fotografias. Eu fiquei chocado com isso. Só as fotografias? A partir daí eu construí toda a história, mas, enfim, partiu dessa cena. Eu falei, isso é tão fora de... Inusitado. É tão inusitado. Quem entra para roubar leva coisas de valores, né? Eu falei, eu vou tentar explicar isso com literatura, que é a resposta que eu tenho para o inusitado e para a estranheza, né? E para o estranhamento do mundo é isso, é a literatura. E você acaba se baseando, então, às vezes, em alguma Às vezes, em algumas coisas. Claro, mas daí, o que eu faço? Eu dou... Muda tudo, né? Daí entra a literatura. Então, assim, eu dou importância relativa a isso. Eu sempre costumo falar. Até as coisas que são muito biográficas, por exemplo, uma coisa muito biográfica no livro é o primeiro conto, O Copo Quebrado. Deu para perceber. Ele é muito biográfico. Realmente, houve uma passagem da minha vida, com 6 anos de idade, que eu ganhei um leitão no bingo do bairro e tive cachumba, não comi cachumba, e teve esse personagem que realmente me pegou no braço, me deu os parabéns, mas minha mãe falou, foi olho gordo daquele sujeito. Por isso que você pegou cachumba. E você acabou não comendo Não comi o leitão, não comi o porco. Você entendeu? Mas claro que eu peguei isso daí
E criei uma história muito rápida, mas que conversa com todo o livro, que tem a ver com os cadeados, que tem a ver com... Eu criei um outro personagem ali no futuro, lembrando da sua infância, que já não tem nada a ver comigo Ótimo. mesmo, né? Daqui a pouco eu volto com William Delarte. Não saia daí. O Arte e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo William Delarte, autor do livro de contos Cravos da Noite. William, 4 dos seus contos que estão nesse livro foram premiados, né, no 2º e no 3º Festival de Música e Literatura da Faculdade de Letras da USP. Quais foram os contos que foram os premiados? Do que eles falam? Foi o Belladonna, Foi o Belladonna. Né? E os outros? O Belladonna foi no 3º festival, sozinho, pelo tamanho dele, né? Ele tinha um conto extenso. Tinha um limite, então só coloquei o Belladonna. E ele saiu no 3º livro, né, do 3º festival. E no 2º festival foram os contos Subsolo, Corredor e O Demônio do Redemoinho. Ah, tá. Que estão aí no livro. Que estão também, no livro. Que são bem interessantes também. O Demônio do Redemoinho, eu li assim impressionada. No conto Ritual, eu senti isso, você fala da individualidade, da conversa consigo mesmo, não é? É uma característica dos tempos atuais, da solidão. Como é que você vê o homem moderno? Ele está mais solitário do que a ideia que nós tínhamos um pouco, alguns anos ou algumas dezenas de anos atrás, será? Olha, isso é uma discussão que dá para varar a noite, né? Dá. Mas assim... Faz uma síntese. Falando do conto em si, claro, ele traz essa coisa narcísica, traz essa individualidade e passa esse sentimento de solidão. Solidão. É isso, né? Eu acho que isso é uma coisa recorrente. Só que eu tentei algo mais no livro. Criar um personagem que não fosse tão caricata ao ponto de simplesmente transmitir uma denúncia ao narcisismo com um valor moral em cima dele, por exemplo. Não, ele não tem isso. Não. Ele é um personagem extremamente autossuficiente, do começo ao fim. Isso choca. Ele vive bem com essa solidão dele. E isso choca, porque a gente tende a olhar, a falar, não, o homem moderno é solitário porque vive atrás de um computador. Só que você vai olhar o computador, tem mais 100, 200 pessoas que ele está se comunicando. Onde está a solidão? Será que a solidão não era o que vivíamos no passado? Porque é uma solidão física? Porque ele está em conexão com outras pessoas. Conexão. Então tem muito disso. Ao mesmo tempo, claro, que tem essa leitura, essa crítica ao narcisismo, porque ele é um metrosexual total, mas ele não é só metrosexual, ele é um esteta, ele pensa em tudo na vida dele, desde a alimentação, na profissão, o que vai comer, o que vai vestir. Ele encarna 2 deuses ali, né? Que é Apolo e Dionísio. E daí o que acontece? Apolo reflete essa questão estética, simétrica e perfeita, e Dionísio, que é onde entra a noite, né? Que também está sempre pelos seus contos. Exatamente. Né? Ele meio que amplia um pouco as dimensões do sonho e da vida e amplia, mas com ele mesmo. Em nenhum momento ele se afasta de si. Só que ele é tão autossuficiente que ele chega a se fazer amor, enfim, ele é a família, né, que ele construiu. Claro, a solidão é latente aí. Só que é um pouco a se pensar, porque existem essas pessoas que são autossuficientes e que preferem a solidão de uma maneira consciente. E eu quis retratar um pouco disso. Entendeu? E é uma solidão que não mostra infelicidade, isso que me chamou a atenção também. Isso, exatamente. O texto em si não passa isso, só que o leitor sente essa infelicidade e essa solidão. Daí foi aí que eu comecei a questionar, eu achei isso interessante. Me parece que essa solidão e essa felicidade está no leitor, não está no texto, e aí é se pensar. Agora eu te pergunto, qual é o seu livro de cabeceira e qual o autor que você gosta de ler e volta sempre a ler? Eu posso listar, assim, alguns livros que
Você lê constantemente? Não que eu Ou leio volta constantemente, a mas eu já li ler? algumas vezes. E eu sempre volto ou lendo ou pensando sobre. Um deles é o Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis, a quem eu dedico de uma maneira não muito direta o livro, que o livro é dedicado ao verme que roeu o Machado, não ao próprio Machado. Claro que fazendo um jogo aí, uma ironia com a própria dedicatória do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele dedica ao verme, né? Isso. Enfim. Eu acho que esse livro, para mim, foi um divisor de águas. Acho que toda a filosofia de Nietzsche é algo que eu sempre estou pensando. E ele é um grande pano de fundo de tudo. No Conto à Visita, o personagem lá, imaginário do amigo, era o Zaratustra, não é por acaso. Tem muito a ver com aquele personagem. Tem muito a ver. Acho que Machado, sei lá, Guimarães Rosa, para mim, como contista, mudou minha vida também. E a literatura latino-americana? Você costuma ler alguma coisa? Tem algum interesse? Eu gosto muito dos argentinos, né? Principalmente. Cortázar, uma grande referência para mim enquanto contista, né? Borges, o Gabriel Garcia Marques, enfim, esses cânones. São os mais importantes. Mas, né? assim, os contemporâneos mesmo, eu confesso que não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar, tudo, até mesmo né? porque no Brasil eu acompanho diariamente vários amigos. Eu estava comentando com você, fora, né? Que eu estou lendo, sei lá, 5 livros ao mesmo tempo e são autores que eu converso com eles, que a gente troca livros. Isso está me consumindo bastante. Vem me consumindo nos últimos 3 anos. A gente tem sempre muita coisa para ler, Muita né? coisa. Se você pudesse indicar uma obra de referência da literatura fantástica, você indicaria alguma coisa? Eu não vou indicar uma obra, mas assim... não falei de Kafka, né? Acho que... Que também é uma referência sua. É uma grande referência. Então, assim, tem, por exemplo, Metamorfose, o processo, mas os contos do Kafka em si são grande referência. Grande referência para mim. Então, assim, pensaria em Kafka, sei lá, corram atrás dos contos dele, principalmente. Toda a obra de Guy Maupassant, escritor francês, de literatura fantástica também. E no Brasil, que para mim é a referência máxima, que é o Murilo Rubião. O Murilo Rubião, ele conversa comigo em todos os contos, de uma maneira assim, muito forte. E tem muito a ver comigo, talvez até a história dele. Ai, que legal. De uma pessoa assim, que tem toda uma vida por trás, burocrática, um trabalho comum, mas pensa a vida de uma maneira fantástica, escreve de Põe coisas... isso na literatura. Tenta trazer, tenta subverter todo mundo na literatura fantástica. Agora, mais para a gente pensar um pouco filosoficamente, qual a relação entre a morte e a vida? É preciso estar à beira da morte para se gritar pela vida? O final dos seus contos aí passa um pouco essa indagação. Então, a morte é um grande tema para mim, né? Eu não consigo me livrar dela. Tanto que eu escrevi um livro, né? Porque eu acho que eu já tenho outros já, que a morte é a grande personagem. Porque eu não me conformo com a morte, essa que é a questão. E acho que isso é a humanidade, né? É o nosso grande dilema, né? É o nosso grande dilema. Só que eu tenho uma relação muito íntima com a morte. É uma relação talvez não usual. Eu gosto de pensar na morte. Eu gosto de como posso dizer, eu sou quase um voyeur da morte, nesse sentido. Mas pensar na morte, eu acho que todos deveriam pensar, porque passa-nos a ilusão, pelo menos quem não pensa na morte, de que nós somos imortais, e nós não somos. E quando eu falo assim de pensar na morte, é justamente isso, porque quando você traz, isso, claro, existem tradições na literatura e na arte, eu não sou vanguarda de nada, mas quando eu trago de uma maneira muito, muito clara e direta e objetiva a morte, você se obriga a pensar na vida. Você se obriga a pensar na vida. Só que acho que talvez essa seja a ideia do livro. Os contos, de uma forma ou de outra, falam de morte, tem talvez uma coisa mórbida até por trás, aqui e ali, só que ele grita por vida. É para o leitor ler aquilo, a catarse é isso, né? E olhar para si e potencializar a sua vida. Porque uma coisa é certíssima, todos nós um dia morreremos. Então, só que parece que a gente esquece disso, né? Vamos viver a vida. A gente tenta esquecer disso. Vamos viver a vida. Mas eu acho uma besteira, porque quando a morte chegar frente a frente com você, o que você vai fazer? Nada.
Por isso que eu gosto de pensar, né, que eu gosto tanto dela, que eu acho que quando ela chegar na minha cara e falar assim, oi, vim te buscar, eu vou dar um abraço nela e falar, me leve, porque minha vida valeu a pena. É isso aí. Aí sim, é viver Claro. o nosso dia a dia da melhor forma possível, né? A sua capa ficou fantástica. Ela tá sombria, como um pouco dos seus contos, né? Mas a coruja, que é uma personagem também que está por aí, aparece assim bem, só os olhos dela bem marcados e ainda mais ainda, né? Com o reflexo dela mesma voando lá. Obrigada pela presença mais uma vez e boa sorte nos seus empreendimentos. Eu aí. que agradeço Tá e bom? estou muito feliz por estar aqui hoje. Até uma próxima. No programa de hoje, eu conversei com o escritor William Delarte, autor do livro de contos Cravos da Noite. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.